O Jerônimo Ferian de Itapira. Quando as pessoas fazem terapias de vidas passadas, só se lembram de vidas corpóreas que tiveram, mas não se lembram do período que ficaram no plano espiritual. Por quê? Bem, Jerônimo, eu não posso dizer a você qual é o motivo. Nem posso dizer a você que de verdade é assim. Não conheço, não estou familiarizado com relatos a respeito destes processos. Então, se você está afirmando que é assim, eu não sei dizer por que é assim. Talvez o acesso aos arquivos acásicos da sua personalidade sejam mais fáceis quando se trate de uma personalidade já vivida no passado, na nossa existência. Não sei explicar por quê. Se é que isso é verdade. Ao contrário, eu já ouvi dizer que alguns passam por um período em que se lembram que estão no plano espiritual, já ouvi dizer isso. E que se a pessoa voltar mais ainda, ele regressa a uma outra personalidade. Isso eu já ouvi dizer, mas que contraria um pouco do que você está afirmando. Por isso, vamos pesquisar a respeito para saber se durante o processo de regressão a vidas passadas, a pessoa realmente pula o procedimento chamado da erraticidade. Onde que ela estava, o que ela veio fazer, se isso acontece. Agora, olha só que coisa interessante, ô Jerônimo, para a gente ver como a gente ainda não sabe de muita coisa. No mesmo modo que os hipnólogos fazem a pessoa voltar às vidas anteriores, também este mesmo método tem sido usado para projetar a pessoa para o futuro. Olha só que coisa interessante. E as pessoas se veem no futuro, em situações próprias, em situações diferentes. Olha só, como é possível? Mas os que estudam isto têm tido esta experiência. Ir para o futuro que ainda não aconteceu, segundo o nosso critério, não aconteceu. Ou será que já aconteceu? E a gente não está se lembrando dele. Já pensaram se isso tudo aqui for um grande holograma? Se todas essas paredes, se tudo aquilo que nós estamos vivendo não é apenas uma ilusão que de repente se dissolve? E sobra só você? Ou uma outra situação? Vamos fazer de conta que isso fosse uma caixa de papelão, onde nós estamos vivendo, aqui é a minha casa, aqui é a minha empresa, aqui é o meu carro, aqui é o meu lazer, e aqui é a minha família. E aí alguém destampa a caixa e abaixa todas as paredes, como se fosse um teatrão, e aí você vê, era a minha casa, era a minha caixa, minha empresa. Não, isso era uma caixa onde você estava vivendo o seu mundinho. Só que a realidade está fora da caixa. Não é? Mais ou menos isso acontece conosco quando a gente desencarna. Mais ou menos. Mas já pensou se já isso acontecer em vida mesmo, de repente? Alguma modificação vibratória do universo nos fizer ver em uma outra dimensão e nós pudermos começar a captar ondas que agora a gente não enxerga e perceber que tudo isso aqui é uma ilusão de ótica? Né? É legal. Então, Jerônimo, vamos dar uma aprofundada nisso. Obrigado pela sua pergunta. A Clotilde Facione de Tupã. Se o nosso pensamento é captado pela espiritualidade maior, telepaticamente falando, a emanação sonora que viaja pelo ar, palavra, música, som diverso, é perceptível pelas entidades desencarnadas, ainda materializadas, ou seja, espiritualmente inferiores. Quanto mais elevado espiritualmente, maior é a captação de sons na escala de sons universal. Pelo que nós estamos aprendendo, sim. Clotilde, os espíritos mais elevados podem ir a todas as partes. Os espíritos menos elevados têm partes do universo interditadas a eles, porque eles não têm capacidade de estarem lá, vibratoriamente falando. Então, os espíritos mais sublimados captam uma atmosfera vibratória muito mais ampla do que os espíritos menos sublimados. E às vezes, os espíritos amigos nos explicam que, olha, quando você for fazer o evangelho na sua casa, mesmo que você estiver sozinho, leia em voz alta.
Não é ficar gritando para a vizinhança toda ouvir e achar que você está querendo convertê-la. Não, fale o que você está lendo em voz alta. Porque existem entidades que não conseguem, inclusive, sintonizar com o seu pensamento. São tão ainda presos à terra, tão ainda pouco avançados na sua capacidade de captar, que eles pensam que escutam com o ouvido. Então, quando você lê em voz alta, isso favorece a que eles escutem. Alguns espíritos já pediram para pessoas que, quando saem de casa, deixem o computador ligado na TV Alvorada ou na rádio Alvorada, que fique falando sozinho dentro de casa. Não vai ter ninguém lá. Que ele veja. Mas, se há necessidade de um espírito, 2 ou 3 ou 10, escutar certa mensagem, poderá ser que entidades amigas tragam essas entidades para verem ali, para escutarem o que está sendo falado pelo alto-falante do computador. Então, Clotilde, é sim uma das características da evolução, abrir o campo, o indivíduo se prepara para abrir o campo para captar coisas mais elevadas. Tá bom? Obrigado, querida, pela sua pergunta.